Sofia acordou sobressaltada com um barulho abafado vindo da cozinha, o coração acelerado como se pressentisse o desastre iminente. Ao descer as escadas da casa antiga em Alfama, Lisboa, deparou-se com a cena que mudaria tudo. Sua filha Ana, de 20 anos, enlaçada nos braços da melhor amiga Maria, num beijo apaixonado que ecoava anos de segredos escondidos. O copo de água que Sofia segurava escorregou de suas mãos, estilhaçando-se no chão como o frágil equilíbrio de sua família conservadora. A manhã seguinte foi um turbilhão de emoções contidas. Sofia, uma professora de História de 45 anos, casada há 22 com João, um engenheiro tradicionalista, sempre se orgulhara da família perfeita, marido dedicado, filha brilhante na universidade e uma casa cheia de tradições portuguesas. Mas agora, o segredo de Ana a confrontava como uma traição. Mãe, eu não queria que soubesse assim, murmurou Ana, os olhos vermelhos de lágrimas, enquanto Maria, a garota rebelde de 21 anos que frequentava a casa desde a infância, ficava em silêncio ao lado dela, o rosto pálido contrastando com os cabelos loiros desgrenhados. Sofia sentiu o peito apertar. Como poderia aceitar isso? Em Portugal, apesar das leis progressistas que permitiam o casamento igualitário desde 2010, a sociedade ainda carregava resquícios de conservadorismo, especialmente em famílias como a dela, enraizadas na fé católica e nas expectativas sociais. João, se soubesse, reagiria com fúria. Ele sempre via Maria como uma influência negativa, com suas tatuagens discretas e o jeito independente. Vocês duas. Isso é errado, sussurrou Sofia, mas as palavras saíram fracas, e quando sua própria dúvida interna. Ela se lembrou da juventude, quando reprimira sentimentos semelhantes por uma amiga na faculdade, optando pelo caminho certo do casamento e da maternidade. Ana, estudante de literatura na Universidade de Lisboa, sempre fora a filha obediente, mas nos últimos meses, sua proximidade com Maria se intensificara. Elas se conheceram no ensino médio, inseparáveis como irmãs, ou assim Sofia pensara. Maria, filha de pais divorciados, morava sozinha num apartamento pequeno no bairro Alto, trabalhando como barista para pagar os estudos de artes. O beijo que Sofia presenciara não era impulsivo, era o culminar de um amor que florescia há meses, escondido por medo de rejeição. Naquela tarde, Sofia confrontou Ana sozinha no jardim da casa, onde as buganvílias rosa contrastavam com o céu azul de Lisboa. Como isso aconteceu? Maria como uma filha para mim, disse Sofia, a voz tremendo. Ana, com os cabelos pretos amarrados num coque bagunçado, respondeu com firmeza, Mãe, eu a amo. Não é uma fase, não é rebeldia. É quem eu sou. As palavras atingiram Sofia como uma flecha, revivendo memórias de sua própria confusão aos 20 anos, quando ignorara traços por mulheres para se encaixar no molde social. Mas agora, como mãe, o dever era proteger Ana das dores que viriam, o julgamento dos vizinhos, a decepção de João, a pressão da igreja que frequentavam aos domingos. João chegou do trabalho mais cedo, notando a tensão no ar. O que há de errado? Perguntou, os olhos castanhos fixos em Sofia. Ela hesitou, o conflito interno rasgando-a ao meio. Contar significaria explodir a família, calar seria trair seus valores. Optou pelo silêncio temporário, mas a culpa a corroía. À noite, deitada ao lado de João, Sofia não dormiu, questionando se sua rigidez era amor ou medo. Enquanto isso, Ana e Maria trocavam mensagens secretas, planejando como enfrentar o inevitável confronto. Os dias seguintes foram marcados por uma fachada de normalidade. Sofia observava Ana com novos olhos, notando os olhares trocados com Maria durante visitas casuais. Maria, com sua personalidade extrovertida, tentava manter a compostura, mas o peso do segredo a fazia hesitar. Senhora Sofia, eu nunca quis magoar ninguém, disse Maria numa tarde, enquanto ajudava na cozinha. Sofia parou de cortar legumes, olhando para a jovem, mas magoou, Maria. Você sabe o que isso significa para nós. A resposta de Maria foi um suspiro, significa liberdade para Ana e para mim. O primeiro grande confronto veio durante o jantar familiar. João, alheio ao drama, elogiou Ana por suas notas, mas Sofia não aguentou mais. Ana tem algo a dizer, anunciou, forçando a revelação. Ana gelou, mas ergueu o queixo. Pai, eu sou lésbica. E estou com Maria.
O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. João largou os talheres, o rosto vermelho de raiva. Isso é absurdo. Maria, saia da minha casa, gritou, apontando para a porta. Maria saiu correndo, lágrimas nos olhos, enquanto Ana enfrentava o pai. Você não entende, pai. Isso não é escolha. Sofia, dividida, tentou mediar. João, acalme-se. Precisamos conversar. Mas João, criado numa família rígida do interior português, via isso como uma afronta moral. Nossa filha não é assim. A influência dessa garota, berrou. Ana saiu da mesa chorando, trancando-se no quarto. Sofia seguiu-a, sentando-se na cama. Filha, eu te amo, mas isso dói, confessou. Ana abraçou-a. Mãe, dói mais esconder. Naquela noite, Sofia refletiu sobre o preço da aceitação, perder o marido ou a filha. A pressão social começou a se manifestar. Vizinhos cochichavam ao ver Maria visitar Ana e na escola onde Sofia lecionava, rumores sobre famílias modernas circulavam. Sofia sentia o julgamento como uma sombra, questionando sua criação. Eu falhei como mãe, pensou, enquanto rezava na igreja de São Vicente. Mas uma conversa com o padre a surpreendeu. O amor de Deus é para todos, Sofia. Julgo menos, ame a mais. As palavras plantaram uma semente de dúvida em sua rigidez. Enquanto isso, Maria enfrentava seus próprios demonios. Sozinha em seu apartamento, ela ligou para Ana. Eu não aguento mais esconder. Vamos embora juntas? Ana hesitou. E minha família? O conflito interno de Ana crescia, amar Maria significava sacrificar o lar. Mas o amor as unia e numa noite chuvosa, elas se encontraram no mirador da Senhora do Monte, onde Lisboa se estendia aos seus pés. Nós merecemos isso, disse Maria, beijando Ana sob a chuva. Sofia, que as seguira discretamente, assistiu de longe, o coração partido entre orgulho e dor. O capítulo se encerrava com Sofia decidindo confrontar João novamente, sabendo que a verdade poderia destruir tudo. Mas o silêncio era pior, era uma prisão. Amanhã falamos abertamente, pensou, enquanto a cidade dormia. João não aceitava a realidade. Nos dias seguintes ao confronto, ele se trancou no escritório, evitando Ana como se ela fosse uma estranha. Isso passa, é uma fase, repetia para si mesmo, ignorando as evidências. Sofia, mediadora involuntária, tentava unir a família, mas cada conversa virava briga. Você apoia isso? Acusava João. Eu apoio nossa filha, respondia Sofia, sentindo-se cada vez mais isolada. Ana, por sua vez, mergulhava no sofrimento. Na universidade, ela se distraía com aulas de literatura, analisando romances proibidos que ecoavam sua vida. Como em Orlando de Virginia Woolf, eu mudo, mas o mundo resiste, confidenciou a Maria durante um café no Chiado. Maria, com sua resiliência forjada pela infância turbulenta, encorajava, vamos lutar. Portugal mudou, famílias como a sua precisam acompanhar. Mas internamente, Maria duvidava, seus pais a abandonaram após o divórcio e ela temia o mesmo destino para Ana. Uma traição inesperada veio de Sofia. Pressionada por João, ela marcou uma consulta com um terapeuta especializado em confusões juvenis, como ele chamava. Ana descobriu o plano ao ver o e-mail no computador da mãe. Você me traiu, gritou Ana, confrontando Sofia na sala. Eu só quero ajudar, defendeu-se Sofia, lágrimas escorrendo. Mas Ana via como manipulação, ajuda seria-me aceitar. Maria, ao saber, sentiu raiva, sua mãe ainda vive no passado. O conflito escalou quando João convidou a família extensa para um almoço dominical. Tios e primos de Porto chegaram, cheios de tradições. Durante a refeição de bacalhau, João deixou escapar. Ana está passando por uma fase difícil. Um tio conservador riu, essas modas modernas. Em minha época, casava-se e pronto. Ana explodiu, não é moda, é amor. O silêncio caiu e Sofia, envergonhada, não defendeu a filha. Maria, que não fora convidada, esperava do lado de fora, sentindo-se excluída.
Naquela noite, Ana fugiu para o apartamento de Maria. Não volto mais, declarou, abraçando a amante. Elas passaram a noite conversando sobre o futuro, sonhando com uma vida juntas em Lisboa, longe de julgamentos. Mas a realidade bateu. Ana dependia financeiramente dos pais e Maria mal pagava as contas. Vamos trabalhar mais, planejou Maria. O amor as fortalecia, mas o preço era alto, isolamento familiar. Sofia, atormentada pela culpa, procurou Ana no dia seguinte. Encontrou-as no apartamento modesto, cheirando a café fresco. Filha, perdoe-me, suplicou. Ana hesitou, mas Maria interveio. Senhora Sofia, entenda, nós nos amamos. Isso não muda. Sofia, pela primeira vez, viu a profundidade da conexão delas, lembrando-se de sua própria juventude reprimida. Eu tentei ser como vocês uma vez, mas desisti, confessou. As três choraram, um momento de vulnerabilidade. João, ao saber da fuga, reagiu com fúria. Ela escolheu essa vida, que arque com as consequências, gritou para Sofia. Mas sozinho, ele pesquisou sobre orientação sexual, lendo artigos sobre aceitação em Portugal. Uma semente de dúvida brotou, ele amava a Ana, mas o orgulho cegava. Uma ligação anônima de um amigo gay o abalou, não perca sua filha por preconceito. A pressão social intensificou. Na escola de Sofia, colegas comentavam sobre a filha dela e na Universidade de Ana, amigos apoiavam, mas inimigos zombavam. Maria enfrentou assédio no trabalho. Lésbicas não vendem bem, disse o chefe. Ela demitiu-se, aumentando a tensão financeira. Vale a pena? Questionou Ana numa noite. Você vale, respondeu Maria, selando com um abraço. Um ponto de virada veio numa manifestação pelo orgulho LGBT em Lisboa. Ana e Maria participaram, bandeiras arco-íris ao vento. Sofia as viu na TV, o coração acelerado. Eu devo ir até elas, pensou. Mas João a impediu, não envergonhe mais a família. Sofia rebelou-se, a vergonha é rejeitar o amor. Pela primeira vez, ela confrontou o marido abertamente. O capítulo terminava com Ana e Maria planejando morar juntas, mas o medo de perda familiar pairava. Sofia, dividida, decidia seu próximo passo, apoiar ou perder tudo. A tensão familiar atingiu o ápice quando João descobriu a participação de Ana na Marcha do Orgulho. Isso é o fim, berrou, atirando o jornal na mesa. Sofia, cansada de mediar, rebateu, o fim é sua teimosia. Pela primeira vez em anos, eles brigaram feio, questionando o casamento. Você sempre soube que eu era conservador, disse João. Mas não cruel, retrucou Sofia. Ana, morando com Maria, sentia a falta da família. Eu sinto falta da mamãe, confessou numa noite, enquanto cozinhavam sardinha assada. Maria a consolou, ela virá. Dê tempo. Mas o tempo trazia mais desafios, contas acumuladas, empregos precários. Maria conseguiu um bico como ilustradora, desenhando para revistas LGBT, mas o salário era baixo. Ana trancou a matrícula na universidade, trabalhando como garçonete. Estamos sacrificando nossos sonhos, lamentou Ana. Uma traição veio de dentro, uma prima invejosa espalhou rumores na família, exagerando a história. Ana e aquela amiga vivem em pecado, cochichavam. João, furioso, cortou a mesada de Ana. Que aprenda sozinha, declarou. Sofia chorou, você está a punindo por ser ela mesma. O conflito moral de Sofia aprofundava, ela via o sofrimento da filha como consequência de sua própria indecisão. Numa visita surpresa, Sofia foi ao apartamento. Encontrou Ana exausta, Maria protetora. Eu trouxe comida, disse Sofia, tentando reconectar. Conversaram horas sobre o passado, Sofia revelou sua atração reprimida por uma amiga na juventude. Eu casei com João para esquecer, admitiu. Ana abraçou-a, mãe, você não precisa esquecer. Aceite. Maria observava, sentindo empatia. João, sozinho em casa, enfrentava seu demoninho interno. Lembrou-se do pai rigoroso, que o educara com punhos.
Eu não quero ser como ele, pensou. Leu livros sobre diversidade, assistiu documentários sobre famílias LGBT em Portugal. Uma conversa com um colega de trabalho, pai de um filho gay, o abalou, aceite ou perca. João hesitava, o orgulho ainda forte. A sociedade pressionava, amigos da família se afastavam, a igreja sugeria orações pela cura. Sofia rebelou-se, deixando de frequentar missas. Deus ama todos, argumentava. Num encontro casual com Maria no mercado, Sofia disse, cuide dela. Maria respondeu, eu cuido, mas ela precisa de vocês. O clímax parcial veio numa reunião familiar forçada. João convidou Ana para jantar sob pretexto de reconciliação. Mas era uma armadilha, ele trouxera um psicólogo conservador. Isso é tratável, disse o homem. Ana explodiu, tratável? Meu amor não é doença. Maria, que a acompanhara, defendeu, saímos daqui. Sofia, chocada, confrontou João, você mentiu. A família se despedaçou ali. Ana e Maria fugiram para o Algarve, buscando refúgio numa praia isolada. Lá, refletiram sobre as escolhas. Valeu a pena? Perguntou Ana. Sim, porque somos livres, respondeu Maria. Mas a solidão doía, ligações não atendidas para Sofia. Sofia, em casa, decidiu, vou embora se você não mudar, ameaçou João. Ele, pela primeira vez, chorou, eu tenho medo de perder tudo. O conflito interno de João emergia, ele amava Ana, mas o mundo moldara assim. O capítulo fechava com Ana retornando a Lisboa, determinada a reconquistar a família, mas o preço das decisões pesava. De volta a Lisboa, Ana confrontou os pais. Eu não mudo, mas vocês podem, declarou na porta de casa. João, exausto, ouviu, filha, eu errei. Foi o início de uma trégua frágil. Sofia mediou conversas longas, explorando medos e preconceitos. Portugal evoluiu, porque não nós? Questionava. Maria, cautelosa, esperava do lado de fora. E se ele me rejeitar, temia. Ana a tranquilizava, ele vai aprender. Aos poucos, João interagiu com Maria, vendo-a não como ameaça, mas como pessoa. Você faz minha filha feliz? Perguntou num café. Sim, senhor, respondeu Maria. João assentiu, então tentemos. Mas a aceitação não era linear. Recaídas vinham, João evitava eventos sociais, temendo julgamentos. Sofia o apoiava, mas seu próprio despertar crescia. E se eu tivesse seguido meu coração, pensou, questionando o casamento. Uma amizade com uma colega lésbica a fez refletir sobre identidades reprimidas. Ana e Maria prosperavam. Ana voltou à universidade, Maria expôs desenhos sobre amor LGBT. Mas uma traição externa abalou. Um ex-namorado de Maria, ciumento, espalhou fotos antigas online, rotulando-as. Isso é vingança, chorou Maria. Ana a defendeu publicamente, fortalecendo o laço. A família se reuniu num festival de fado em Alfama. João, desconfortável, ouviu canções de amor perdido, e quando sua jornada. Eu aceito vocês, disse a Ana e Maria, um momento de foda. Mas o preço, amigos perdidos, relações tensas. Sofia enfrentou seu dilema, confrontar João sobre sua insatisfação. Eu vivi uma mentira, confessou. João, chocado, propôs terapia conjunta. Não perdemos tudo, disse. O alto trão veio quando uma tia conservadora deserdou Ana. Pecado, gritou. Ana rebateu, amor não é pecado. Maria apoiou, mas o ferimento doeu. Numa noite, Ana e Maria discutiram. Sua família ainda nos julga, acusou Maria. Dê tempo, pediu Ana. A tensão testou o relacionamento, mas o amor prevaleceu. João, transformado, participou de um grupo de pais LGBT. Eu mudei, contou a Sofia. Ela sorriu, orgulhosa. O capítulo terminava com a família unida, mas cicatrizes visíveis, preparando para o futuro.
A reconciliação trouxe paz aparente, mas feridas profundas persistiam. Ana e Maria moravam juntas num apartamento no Príncipe Real, bairro LGBT-friendly de Lisboa. Nós vencemos, celebravam, mas o custo emocional era alto. Ana sonhava com a rejeição inicial, Maria lutava contra inseguranças. Sofia e João reconstruíam o casamento. Terapia revelou verdades, Sofia admitiu atrás passadas, João confrontou preconceitos. Somos mais fortes, diziam, mas dúvidas pairavam. Numa viagem familiar ao Porto, tensões ressurgiram. Um parente zombou, moda passageira. João defendeu, é amor real. Ana chorou de gratidão. Maria propôs casamento, casemos em Sintra. Ana aceitou, mas temia a reação familiar. Anunciaram num jantar, vamos nos casar. João hesitou, mas aplaudiu, parabéns. Sofia chorou de alegria. Preparativos trouxeram desafios, igreja recusou, optaram por civil. Amigos apoiaram, mas ausências doeram. No dia do casamento, sob o sol de Sintra, Ana e Maria trocaram votos. Pelo amor que lutamos, disseram. Família presente, um símbolo de aceitação. Mas o final não era perfeito. Sofia refletia, o preço foi alto, mas valeu. João ainda lutava internamente. Anos depois, com uma vida estável, Ana questionava, e se tivéssemos escondido? Maria respondia, seríamos infelizes. A história culminava na pergunta, foi certo Ana revelar seu amor, mesmo despedaçando a família inicialmente, ou o silêncio teria sido uma escolha mais ética?